Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 58. Título: Até o meu amigo Frei Bento Domingues. Dada a extensão deste capítulo, vou dizê-lo em duas partes. Esta é a primeira. 1. É preciso que se diga de uma vez por todas que o conhecido e badalado diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, relatado ao pormenor no capítulo 4 do Evangelho de João, nunca existiu tal e qual. O relato é inteiramente teológico e construído pelas comunidades clandestinas que escreveram o quarto Evangelho canónico. Não é um relato jornalístico ou uma reportagem. Tem a ver com a surpreendente abertura dos samaritanos à mesma fé de Jesus, já depois da sua morte violenta ressurreição, e à consequente revolução teológica libertadora que essa mesma fé de Jesus constitui na história da humanidade. Uma revolução teológica de tal ordem que ainda hoje, 2000 anos depois, a humanidade continua sem sequer a entender em profundidade. Continua a distorcê-la e, sobretudo, continua a recusá-la liminarmente na esmagadora maioria das pessoas e dos povos, crentes e não crentes. 2. Neste aspecto, surpreende-me que até o meu amigo Frei Bento Domingues, na sua crónica no Público do passado domingo 24 de fevereiro de 2008, se lhe tenha referido, era leitura obrigatória na liturgia católica desse dia, como se o relato descrevesse um facto real, histórico, como se Jesus tivesse mesmo estado sentado num determinado dia de sol e de calor, no poço de Jacó, a falar descontraídamente com uma mulher samaritana que lhe tivesse pedido de beber. E como se essa mulher samaritana fosse uma daquelas mulheres que se portava mal. E o que é ainda mais grave, como se Jesus fosse uma espécie de adivinho ou de fariseu polícia de costumes que andasse por ali a espiar o comportamento moral conjugal sexual das mulheres e por isso soubesse tudo acerca daquela mulher, sem nome próprio, que nessa hora calhou de vir com o seu cântaro buscar água ao poço aberto pelo seu antepassado Jacó. Inclusive soubesse esse pormenor moralista que ela em vão tentou esconder-lhe, mas que ele, como faria um qualquer zeloso fariseu da altura, logo ali pôs a nu. Sem mais aquelas, concretamente, vejam só, que ela já havia tido 5 maridos, e aquele que de momento ela tinha, nem sequer era dela. 3. Infelizmente, todas as igrejas, a começar obviamente pela Igreja Católica, que também integro e sou, sempre têm feito esta perversa leitura deste relato teológico e com ela cometem um pecado sem perdão, porque continuam a manter a verdade cativa na injustiça, na mentira organizada que todas elas são, juntamente com a chamada ordem mundial, de que todas são parte integrante. Como igrejas moralistas que todas elas são, umas mais, outras menos, é em chave moralista que sempre leem e escutam o Evangelho de Jesus, este relato e todos os outros, o que constitui um tremendo desastre e à partida impede que alguma vez elas próprias cheguem ao cerne, ao miolo, à essência da boa notícia, ao Evangelho do Deus vivo que Jesus, o de Nazaré, é e trouxe à humanidade e que mandou que fosse anunciado a todos os povos. 4. Acabam assim as igrejas por fazer de Jesus o fundador de uma nova religião, a delas, e ainda por cima até guerras elas são capazes de promover só para a imporem
aos demais povos do mundo, na convicção ou conveniência de que ela é a única religião verdadeira e todas as outras que a precederam ou que apareceram depois dela são falsas. Ora, a revolução teológica de Jesus, nascida da sua fé com o Espírito, e que este relato teológico do Evangelho de João tão claramente revela, anuncia, é que todas as religiões que existem à face da terra são falsas, todas são perversas, todas são invenção dos seres humanos, todas são tentativas de manipular Deus e o seu santo nome, todas são fonte de egoísmos, de farisaísmos, moralismos, todas são indignas dos seres humanos, todas são mentira organizada. 5. Mais. Esta revolução teológica de Jesus revela que Deus vivo, o da sua fé com o Espírito, não gosta de nenhuma religião, vomita-as a todas, aborrece-as a todas, não se revê em nenhuma delas. E o que ele mais quer é que todas elas desapareçam da face da terra quanto antes. Não que dialoguem umas com as outras, que se entendam umas com as outras, que façam pactos de não agressão ou de cooperação, mas sim que todas desapareçam, pura e simplesmente. Porque todas elas são más e tornam más as pessoas que as frequentam e praticam, assim como os povos. Nunca as religiões foram caminho para chegar a Deus, o de Jesus. Todas são caminho para chegar ao ídolo, ao Deus ídolo que elas e quem as adota pratica e sobretudo dirige, inventaram, imaginaram e habilmente lhe promovem toda essa parafernália de ritos e de cultos, os mais absurdos, os mais bizarros, os mais esotéricos e também os mais inumanos. 6. O que Jesus nos revela, e este relato teológico não pode ser mais expressivo e eloquente, é que todos os santuários construídos pela mão do homem igual, do poder, do dinheiro, da religião, são mentira. São locais de idolatria, a mais perversa. Por isso, locais de inumanidade, de humilhação dos seres humanos que os frequentarem com devoção e fé religiosa. Aliás, a própria fé religiosa que faz das populações onde se alojar eternas pagadoras de promessas, as mais aviltantes e cruéis, vê-se inclusive pelos frutos que produz, o que há de mais degradante, de mais humilhante nos seres humanos e nos povos. 7. Nas pessoas e nos povos onde ela se desenvolve, cultiva-se o medo, a auto-humilhação, a autoflagelação, o auto-aniquilamento. As pessoas e os povos sempre diminuem quando ela cresce, porque o Deus ídolo, que a fé religiosa imagina, inventa e adora, e ao qual se submete, é um vampiro que se alimenta das suas próprias vítimas, que são todas as pessoas e todos os povos que se deixam possuir por ela. Quanto mais esse Deus ídolo cresce, mais as pessoas e os povos que se deixam possuir pela fé religiosa que os amarra a ele, diminuem. Aliás, à luz da revolução teológica de Jesus, a fé religiosa, ao contrário da fé de Jesus, que é sempre fé com o Espírito, é parte integrante e essencial do demoníaco que nós, os seres humanos, nos nossos medos e nas nossas fraquezas, também nas nossas inseguranças e nos nossos egoísmos, como nas nossas habilidades e nos nossos chico-espertismos, somos capazes de produzir e que depois apresentamos como coisa sagrada que convencionalmente ninguém pode discutir ou pôr em causa. 8. Mas o demoníaco é a nossa progressiva autodescriação como seres humanos, que Deus vivo de Jesus e da fé de Jesus quer ver cheios de graça e de verdade, em estado de maioridade,
autónomos, livres, responsáveis, sujeitos, protagonistas, numa palavra, políticos. Isto é, inteiramente ocupados, não com ele, mas com a terra, uns com os outros, na edificação de uma ordem mundial bem à medida de todos os povos do planeta, sem a exclusão de nenhum, e bem à medida da nossa dignidade de seres humanos. 9. Todo este relato do capítulo 4 do Evangelho de João é teológico. Termina aqui a primeira parte deste capítulo 58. Já vamos a seguir.